Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, terceira semana. Nesta terceira semana, o título geral é A Ressurreição de Jesus. O título da quarta-feira, A Água representa o Espírito. E o versículo, Deuteronômios 8, versículo 7. O Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia e obrigado por também nos fazer entrar numa boa terra. E a nossa boa terra é Cristo. Essa terra é uma terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos. Hoje nós podemos desfrutar o Pai, o Filho, o Espírito, receber as bênçãos do Deus Triuno que fluem para nós como rios de águas vivas, nos enchendo de vida, nos enchendo com as tuas riquezas, amado Senhor. Nós te agradecemos e todos os nossos dias nós te daremos toda a glória, toda a honra e humildemente te agradeceremos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor fez e com toda certeza ainda fará em nossas vidas. Toda a palavra, revelação, todo o desfrute que o Senhor tem nos dado, a maravilhosa vida da igreja que nós temos vivido, tudo vem de Ti, Senhor. E nós, desfrutando de tudo isso, somos para Ti. E queremos viver desse modo, um modo digno do Senhor, um modo que Te deixe feliz. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nós vimos na terça-feira sobre a água que saiu do lado do Senhor e como essa água representa a vida de Deus, o Espírito. Isso diz respeito ao lado positivo da nossa salvação. E aproveitando, eu quero começar nessa quarta-feira lendo a página 43, o primeiro parágrafo. Veja só. Deus está empenhado em nos encher com a verdade. Já basta o tempo de vivermos com tantos vazios dentro de nós, mantendo apenas uma fachada espiritual. Nosso Deus é o Deus verdadeiro, e seu Filho é o caminho que nos conduz à verdade e à vida. Ele se tornou o Espírito da verdade que hoje está dentro de nós e quer preencher-nos completamente com a verdade de Cristo até a plenitude de Deus. É desta forma que Cristo encabeçará e governará nossa vida, as famílias, toda a igreja e todos os membros de seu corpo. Essa é a obra que Deus intenta realizar. Então, irmãos, nós vemos como o plano de Deus, ele é muito profundo. Por quê? Muitos cristãos, eles olham para o que o Senhor Jesus fez e eles atingem apenas a salvação no sentido da redenção. Isso é como olhar de longe e ver apenas o sangue. Mas o objetivo do Senhor é ainda mais profundo. A redenção não é o objetivo final. O objetivo final é não apenas o sangue, mas a água. E João, que viu a água porque estava perto, ele precisou dizer, olha, esse aqui é o testemunho de quem viu e ele está falando a verdade. Então, quando nós falamos da água, nós estamos falando do plano completo de Deus. O Senhor Jesus, ele se tornou carne, o Filho se tornou carne e passou por tudo que ele passou para trazer o Deus triuno para dentro do homem e depois levar o homem para dentro do próprio Deus. Então, hoje nós temos a vida e a natureza de Deus e caminhamos para a glória, caminhamos para uma transformação completa. É como quando o Senhor cria o homem, ele cria o homem à sua imagem e semelhança. E nós sabemos, que a imagem, ela diz respeito ao que é interior. Quando Eva e Adão comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se desconectaram de Deus, se desconectaram da verdade e o seu interior ficou um vácuo, um vazio. É como a terra estava. A terra estava, se você ler Gênesis 1:2, a terra estava assolada, vazia, cheia de trevas. É assim que o homem ficou. Então, o que Deus fez? Ele veio, ele mesmo, se tornou um homem para morrer e aí resolver a parte negativa, que é o problema dos pecados, para então encher o homem.
Aqui no Alimento Diário fala que a água, é muito difícil você barrar a água, porque a água ela entra, pode ser o espaço menor, o menor espaço ela entra. Então o Senhor se encarnou, morreu, ressuscitou e ressuscitou como o Espírito da verdade. Veja, o Deus verdadeiro se encarnou, se tornou homem, e nós falamos da palavra da verdade, e aí nós vemos o Senhor dizendo que Ele é a verdade. E quando Ele ressuscita e Ele diz, eu vou enviar o outro Consolador que é o Espírito da verdade, quer dizer, para transmitir essa água para dentro do homem, para transformar o homem. Então o que eu estava dizendo quando eu falei da imagem da semelhança? Na imagem, interiormente, o homem estava vazio, estava cheio, mais do que vazio, ele estava assolado, ele estava cheio de mentira, faltava realidade. O homem vivia alheio à glória de Deus, carecendo da glória de Deus, que é a própria pessoa de Deus. Então, hoje, o que o Senhor tem feito através da água santificadora, da água que nos limpa, a água da sua palavra? Ele está nos transformando. A imagem do Filho, e o Filho é a imagem do Deus invisível. Então está havendo uma transformação interior em nós. Você pode notar que aquilo que Deus planejou lá em Gênesis continua acontecendo. Satanás achou que frustrou, mas não frustrou. Pelo contrário. Então o homem foi criado para conter Deus. Então só demorou um pouco mais. Mas hoje o homem contém a glória de Deus e está sendo transformado por essa glória, por essa água santificadora, essa água que é a própria palavra que nós temos recebido. Ela tem transformado o homem na imagem do Filho, que é o que Paulo fala em 2 Coríntios 3,18. E o resultado, olha que coisa maravilhosa, o resultado da transformação interior, a imagem do Filho, é nós sermos conformados à sua semelhança. E a gente sabe que imagem é interior, semelhança é exterior. E isso vai chegar no ápice quando o Senhor voltar e nós tivermos um corpo, como Paulo diz em Filipenses 3,21, conforme o corpo da sua glória. Então, interiormente e exteriormente, irmãos, nós estamos sendo transformados e conformados à imagem de Deus, que é a imagem do Filho. E aí entra a obra do Deus triuno. Então, o que Deus está fazendo, o que o próprio Deus triuno está trabalhando? Está trabalhando para que cada vez mais nós sejamos constituídos da verdade, sedimentados com a verdade. E aqui esse versículo que nós lemos em Deuteronômio mostra exatamente essa obra da Trindade. Por quê? Aqui no versículo Deuteronômio 8:7, o Pai ele é tipificado pelo manancial profundo. Você não consegue atingir. Se você fala assim, eu estou com sede, eu vou procurar água no manancial, você não chega. Então, o Pai é invisível, habita a eternidade. Como chegar até o Pai? Não tem como. Aí entra o Filho. Então, o Filho é representado pelas fontes das águas. Então, do manancial profundo chega à superfície pelas fontes de águas a água. Então, aí você tem como a mesma água que está na fonte está no manancial. Só que você vai acessar a água do manancial pela fonte. Agora, qual é o problema com a fonte? A fonte ela vai estar em um só lugar. Então, por exemplo, se o Senhor Jesus fosse apenas o homem Jesus, até hoje, se ele não tivesse morrido e até hoje ele tivesse como homem, vivendo como homem, nós teríamos que ir lá no Oriente Médio, lá em Jerusalém, para ter contato com o Senhor, ou o Senhor teria que vir aqui. Então, se ele estivesse no Brasil, os irmãos dos Estados Unidos, da Argentina, de outros lugares, não teriam a presença dele. Então, perceba. Agora, o que é o Espírito? O Espírito aqui é representado pelos ribeiros de águas. Então, os ribeiros, eles levam a água da fonte, que é a água do manancial, por toda a terra. Esse é o Espírito, irmãos. Então, hoje, nós não precisamos tocar no homem físico Jesus, porque o Senhor é o Espírito. Então nós podemos desfrutar do Deus triuno e da transformação que o Deus triuno está fazendo em nós através do Espírito. E o que Paulo diz? Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então você começa a perceber, querido irmão, querida irmã,
como a obra, melhor, o plano de Deus e a obra de Deus é algo muito profundo. Se você está de longe, se você é um cristão que acompanha de longe, você vai ficar preso no sangue, no sentido de que você vai dar glória a Deus apenas pela redenção e não vai perceber o que Deus quer fazer com você, que Ele quer transformar você. E por fim, depois, né, com a sua volta, conformá-lo à sua imagem, à sua semelhança. Você vai pensar simplesmente, eu estou salvo, eu recebi a redenção dos meus pecados. E eu posso continuar vivendo do jeito que eu vivia, ou tentando ser uma pessoa melhor, quando na verdade, você, eu, nós, tentando ser pessoas melhores, nós só vamos ser nós mesmos. E não é isso que Deus quer. O que Deus quer não é que você seja você mesmo. Deus quer te transformar em Cristo, na imagem do Filho. Perceba isso. E agora nós entramos, então, a partir disso, no capítulo 20 de João, capítulo que começa, então, a narrar a ressurreição de Cristo. Capítulo 20 de João, primeiro versículo, que é a parte final aqui da quarta-feira começa a mostrar, fala assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Quer dizer, o Senhor havia sido sepultado num lugar em que os ricos, lembra de José de Arimateia, ele tomou o corpo do Senhor e ele depositou o corpo do Senhor numa sepultura, num lugar onde os ricos sepultavam seus mortos. Isso também era uma profecia do Antigo Testamento. E o túmulo do Senhor foi fechado com uma pedra. O Senhor morreu na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Para você entender, o sábado para os judeus começava no pôr do sol. Por quê? Quando você vai lá para Gênesis, você vê que o Senhor, todos os dias, ele fala assim: houve tarde e manhã, o primeiro dia, tarde e manhã, o segundo dia. Então essa tarde é a noite. Então eles começam a contar o dia no pôr do sol. Então, por exemplo, o sábado para eles começaria por volta das 6 horas da tarde da sexta-feira para nós. Entende? Porque para nós a sexta-feira vai até meia-noite, até a hora 0 ou 24, não é? Mas para eles não. Então o sábado começava a ser contado a partir do momento em que o sol se punha. Por isso que eles tinham pressa em que tanto o Senhor como aqueles que estavam do seu lado crucificados morressem. Então quebraram as pernas dos 2 ladrões, mas do Senhor já encontraram morto. Não precisaram quebrar, isso é também outra profecia, não iriam quebrar nenhum dos seus ossos. Então, ali 3 horas da tarde, faltava o quê? Faltava mais ou menos 3 horas para começar o sábado. Então o Senhor morrendo na sexta-feira, o sábado, o Senhor tá no Hades, né? E quando começa o domingo? O domingo começa do mesmo jeito, do mesmo princípio, começa no pôr do sol do sábado. Então Maria Madalena, ela vai ao túmulo do Senhor na madrugada do domingo. Por quê? Porque o domingo começou no pôr do sol do sábado, mas já estava escuro, não dava para fazer nada. Como é que ela ia até lá no escuro? E no sábado eles não podiam sair, não era permitido eles ficarem. Por exemplo, ela queria fazer algumas coisas no túmulo, então ela não podia, ela ficou limitada pelo sábado. Então assim que raiou o sol, no domingo ela foi, mas o Senhor já havia ressuscitado. Então nós não sabemos em que momento da madrugada o Senhor ressuscitou, mas uma coisa importante, umas pessoas acham assim, ele não passou 72 horas morto, quer dizer 3 dias. Não, porque a Bíblia mostra que ele foi ressuscitado ao 3º dia. Ele morreu na sexta, passou o sábado e no domingo ele foi ressuscitado. E domingo, irmãos, passa então a ser o dia do Senhor. Porque é o dia da ressurreição, é o dia em que a nova criação é gerada. Então a nova criação não é gerada, nós não fomos regenerados na morte de Cristo. Nós somos regenerados na sua ressurreição. É isso que o apóstolo Pedro nos diz. Então, o primeiro dia da semana é um novo dia, um dia para nova criação. Por isso, nós partimos o pão no primeiro dia da semana, no domingo, para lembrar da morte e principalmente da ressurreição do Senhor.
João, inclusive, em Apocalipse 1, versículo 10, ele estava na ilha de Patmos, ele diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Então, ali ele teve essa visão no domingo, no dia do Senhor. Bom, eu vou terminar essa quarta-feira lendo o último parágrafo da página 45. No restante da semana vamos entrar mais profundamente em João 20. Deus encheu-se de esperança com a ressurreição de Jesus, porque uma nova criação foi gerada, e nós também devemos estar esperançosos. Todo o sofrimento já passou. Na véspera de sua morte, Jesus disse que, quando a mulher está para dar à luz, ela sofre com as dores de parto, mas depois suspira aliviada por ter feito nascer um homem. Assim também é esse novo dia, o dia em que Deus fez uma nova criação. Precisamos valorizar o primeiro dia da semana, o dia do novo começo. Então, irmãos, entenda, o primeiro dia da semana é o domingo, porque é o dia da ressurreição, é o dia em que de fato a nova criação surgiu. Eu e você fomos regenerados na ressurreição de Cristo. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.